Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Antes de qualquer coisa, me desculpar com vocês pela ausência, no nosso encontro que estava agendado para hoje, às 6 horas. Mas eu tive alguns problemas de conexão e não consegui entrar para a gente ter esse contato síncrono. E dando continuidade, então, ao conteúdo que nós estávamos vendo, para hoje, tinha colocado alguns exercícios para a gente discutir um pouquinho sobre as estruturas de repetição. Ok? Eu coloquei a descrição aqui já nos arquivos, no CodeBlocks, dos 3 exercícios diferentes e a gente vai começar por esse. Só lembrando que, caso vocês tenham algum problema na resolução dos exercícios propostos para entrega, vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail, a gente pode agendar algum horário de atendimento, ou então, amanhã mesmo a gente já tem um outro horário de atendimento a partir das 6h30, das 18h30, isso mesmo, até as 8h30. Então, se vocês tiverem algum problema, só entrar em contato. Então, vamos lá. Como o primeiro exercício, nós temos essa descrição. Então, a proposta é ler 6 valores, em seguida mostrar quantos desses valores digitados foram positivos, ou seja, o usuário vai fornecer 6 valores diferentes. Eu não conheço esses valores, a gente não conhece, não tem conhecimento desses valores que serão fornecidos, mas após essa leitura nós precisamos verificar quantos são positivos. E quando a gente fala de valores positivos, nós temos a característica que os valores precisam ser maiores do que 0, ok? Então, após a leitura desses valores, na próxima linha, o programa deve apresentar a média dos valores positivos digitados e percebam aqui que essa média vai englobar apenas os valores positivos. Ou seja, se dentre esses 6 valores fornecidos, nós tivermos apenas 3 valores que têm essa característica de ser positivos, a gente calcula a média considerando apenas esses 3 valores e não os 6 fornecidos, ok? E essa média tem que ser apresentada com apenas um ponto decimal, ou seja, um valorzinho, um numeral após a vírgula. Como entrada, nós temos então os 6 números, que podem ser valores inteiros ou de ponto flutuante. Então aqui a gente já tem uma informação que a entrada do usuário não pode ser definido como int, vai ter que ser float. Tudo bem? Porque os valores de ponto flutuantes, quando a gente define como float, engloba também os valores inteiros. Pelo menos um desses valores será positivo, mas não importa, porque essa entrada vai ser definida pelo usuário. E como saída nós temos o primeiro valor de saída é a quantidade de valores positivos, se foram dados 2 valores, 3 valores ou 6 valores positivos. E a próxima linha deve apresentar a média dos valores. Então vamos lá. Eu vou deixar como comentário então a descrição do exercício para a gente começar a resolver. Como a gente já está acostumado, na inicialização a gente precisa fazer a inclusão das bibliotecas. Então, nesse caso, como a gente vai trabalhar só com entrada e saída e operações aritméticas simples, a gente precisa apenas do stdio.h. E na sequência, a definição da função principal. No caso, a minha int main. E como eu defini a main como int, a gente precisa do return 0. Lembrando que alguns compiladores obrigam que a nossa função principal, que é a função main, seja definido como tipo de retorno inteiro, que é justamente por isso que nós temos o int. No entanto, outros compiladores, como por exemplo o CodeBlocks, ele aceita também a main definida como sem retorno, na verdade como retorno void, ou seja, no final da execução nós não precisaríamos desse return 0. Aí fica a cargo de vocês fazerem essa escolha, o que vocês preferirem. Eu vou deixar aqui para exemplo, como void main. Beleza. O que nós precisamos agora então? Eu vou fazer por partes aqui, primeiro considerando a leitura dos 6 números e depois vou começar então a adicionar essas características, o contador de valores positivos e depois também o cálculo da média. Então, para a gente iniciar, vou definir um float aqui, que eu vou chamar de x, vai ser minha variável x. E nós precisamos fazer a leitura de 6 valores reais. Para que a gente não precise ficar
colocando 6 vezes um printf pedindo o valor, o primeiro valor, e um scanf pedindo o primeiro, depois o segundo, até o sexto valor, nesse caso nós podemos definir uma estrutura de repetição, ou seja, eu vou repetir esse conjunto de código de pedir um valor e ler um valor 6 vezes. Por que 6 vezes? Porque nós precisamos ler 6 valores diferentes. Para isso, eu vou definir aqui um int que eu vou chamar de i, e esse meu inteiro i vai servir como controlador do número de repetições, ok? E como nós já temos também definido a quantidade de valores de entrada, novamente, 6 números de entrada, eu já posso definir um for aqui, que é uma das estruturas de repetição, ok? Então, vou definir um for com o meu i, que é o controlador da quantidade de vezes que o ciclo vai ser repetido. Esse meu i vai começar em 1, a primeira inicialização. Depois, nós precisamos definir no for qual vai ser o teste que vai ser realizado para definir se o ciclo vai ser repetido. Nesse caso, como o meu i está começando em 1, os valores válidos para i serão todos aqueles até chegar no valor 6. E como que eu defino um teste para englobar essa característica? Eu posso colocar então aqui que o meu i, enquanto for menor ou igual a 6, ele é válido, ou seja, o ciclo vai ser repetido. E a cada novo ciclo, nós precisamos atualizar o valor de i, que vai de 1 para 2, de 2 para 3, até chegar no valor 6. Então, posso colocar aqui o meu i++. Ou ainda, que é a mesma coisa, escrito de uma forma diferente, seria o meu i recebe i mais 1. Aí, novamente, conforme a preferência de vocês. Beleza. Com isso, eu já garanto que o código que está dentro da estrutura for vai ser executado 6 vezes diferentes. Tudo bem? Então, o ciclo se repete por 6 vezes. E o que vai ser repetido? Vai ser justamente a operação de pedir o valor para o usuário. Então, vou colocar aqui a mensagem: digite um valor. E, na sequência, a leitura desse valor. Através do scanf, nós estamos lendo o valor real, por isso o %f de float, e nós vamos colocar na posição de memória que eu dei o nome de x. Se a gente colocar para ser executado esse programa, qual é a operação que está sendo realizada? Então, eu tenho duas variáveis diferentes, um do tipo float, que é um valor real, e outra aí, que é do tipo int, ou seja, um valor inteiro. O inteiro está sendo utilizado na estrutura de repetição para garantir que serão realizadas 6 vezes esse ciclo, e dentro do ciclo, a cada nova vez que ele é executado, nós temos a leitura do valor de x. Só um detalhe: a cada novo ciclo que é executado, o valor de x anterior é substituído. Então, a gente acaba perdendo a cada novo passo o valor anterior de x. Tudo bem? Então, se a gente coloca para rodar aqui, nós vamos ler os 6 valores. Só que não é só isso que o exercício está pedindo. Então, vamos primeiro, né? Vamos por partes aqui. Primeiro, eu preciso apresentar a quantidade de valores positivos. Então, se é a quantidade, eu preciso de uma outra variável para fazer o controle de quantos valores eu tenho, na verdade, quantos valores o usuário digitou que tem a característica de ser positivo. Então, nós precisamos de mais uma variável, que eu vou chamar aqui de quantidade positivos, que inicialmente é 0. Por que 0? Porque até esse momento, nessa minha linha 17, o usuário não digitou nenhum valor. Então, eu já sei que, olha, por enquanto eu tenho 0 valores positivos. Preciso dessa inicialização, porque a partir de 0, toda vez que nós encontrarmos um valor que tem essa característica de ser positivo, nós precisamos incrementar, ou seja, somar mais uma unidade na quantidade de positivos. Então, dentro do for, e após a leitura de x, da definição pelo usuário do valor de x, nós vamos verificar se ele tem essa característica. Ou seja, se o valor digitado pelo usuário, que tem o nome de x, for maior do que 0, significa que, se isso for verdadeiro, nós acabamos de encontrar um valor que é positivo. E se eu encontrei um valor que é positivo,
eu vou dizer que a quantidade de positivos recebe a quantidade que eu já tenho de positivos mais 1. Novamente aqui eu poderia substituir por quantidade de positivos mais. É a mesma coisa. É como se fosse uma tradução, né, desse quantidade de positivos mais, eu posso escrever também de uma forma diferente como quantidade de positivos recebe. Então, ele vai ser atualizado com o valor que ele já tem, partindo de 0, olha a importância do valor inicial, mais uma unidade. Ou um ou outro, só não posso deixar os dois. Vou deixar aqui como comentário. Maravilha! Então, com isso, aqui fora do for, eu já poderia colocar um printf apresentando esse resultado, dizendo que a quantidade de valores positivos fornecidos igual, eu vou apresentar um inteiro, ainda por isso 1% de, vou dar um /n também para pular uma linha, e aqui eu apresento a quantidade de positivos. Então, a primeira parte do exercício já foi feito. Só que é pedido também a média desses valores. Se a gente for considerar a forma de cálculo de média, nós precisamos somar todos os valores que vão ser considerados na média e depois dividir pela quantidade de valores que foram considerados. Por exemplo, deixa eu colocar aqui embaixo um exemplo para a gente. Se eu tiver os valores fornecidos, -1, 4, 5, -8, 0 e 4 de novo, eu vou ter, qual que vai ser a média desses valores? Eu vou somar o 4 e o 5 e o 4 de novo, né? Então, 4, 5, 4, eu tenho 3 valores positivos, eu preciso somar 4 com 5, 9, mais 4, 13. E esse 13 eu vou dividir por 3 e não por 6. Então, o que está faltando? Essa quantidade de positivos já está sendo calculado nessa minha variável. O que falta a gente calcular aqui é a soma dos valores positivos. E para isso, nós precisamos de outra variável. Nesse caso, a minha variável vai ter que ser float. Por quê? X é float. E é ele mesmo que a gente vai considerar na soma. Soma de floats vai resultar em um float também. Então, se eu tenho valor real, mais valor real, mais valor real, vai resultar num valor real como soma de todos eles. Então, vou criar aqui minha variável soma, que inicialmente também tem um valor 0. Eu não tenho nenhum valor ainda foi dado como positivo, então a soma é 0 por enquanto. A gente pode até considerar aqui que quando a gente pensa de forma matemática, o elemento neutro da soma é o 0. Então, é a partir dele que a gente vai começar a acumular os valores fornecidos. E para a gente conseguir calcular a média, além de contar quantos valores dados são positivos, né, foram dados como positivos, a gente precisa fazer essa soma de valores então. Então, a minha soma vai ser atualizada com o valor que ela tem, mais o valor que foi fornecido, que é o valor de x. Com isso, nós conseguimos agora calcular a média, que vai ser a soma dividido pela quantidade de positivos. Então, percebam que esse meu if está dentro da repetição. Toda vez que ele lê um novo valor x, ele verifica se enquadra nessa característica de positivos, se for verdadeiro, ou seja, positivo, contabiliza mais um e acumula o valor de x também. Então, aqui fora, a gente pode colocar, depois do for, né? Então, depois de fazer análise de todos os valores, eu posso agora apresentar a média, que vai ser igual a um float, então, por isso, %f, /n. E aqui eu posso colocar direto, que vai ser a soma dividido pela quantidade de positivos. E agora sim, a gente finalizou, então, esse primeiro exercício. Lembrando que vocês já vão ter acesso a essa codificação, vai estar no Moodle para vocês. Então, com isso, né, com a finalização desse exercício, o que a gente viu de conceito novo, então? Estrutura de repetição, que pode ser empregado, no caso do for, quando a gente já tem a delimitação de quantidade de vezes que o ciclo vai ser repetido.
Ou seja, se eu quiser ler 6 valores, ou se eu quiser ler, por exemplo, 100 vezes uma mesma coisa, se eu quiser fazer qualquer operação que já tem um número definido de vezes, a estrutura de repetição mais apropriada é o for. Então, vamos para o próximo agora. Então, antes de a gente começar a resolver, vamos entender qual que é a proposta do exercício. Nós precisamos ler 100 valores inteiros. Então, nesse caso, a gente não vai utilizar float como representação do valor do usuário, e sim o inteiro. E nós precisamos apresentar o maior valor lido, ou seja, dentre esses 100 valores que o usuário vai fornecer, qual é o maior valor que ele forneceu. E, além disso, qual foi a posição desse maior valor dentre os 100 valores lidos. Como entrada, a gente tem um arquivo de entrada contendo 100 números inteiros. Nesse caso, pessoal, como está até indicado nos exercícios propostos, é um exercício do URI. Então, no caso do URI, ele utiliza um arquivo, mas nesse caso, no nosso caso, nós vamos utilizar a leitura através do usuário. Então, a gente pede para o usuário o primeiro valor, lê o primeiro valor. Pede o segundo, lê o segundo e assim até o 100º valor. De valores inteiros, beleza. E a saída, nós precisamos apresentar o maior valor lido e a posição de entrada. Ou seja, se o terceiro valor foi o maior valor de todos, eu preciso apresentar que o valor foi, sei lá, 1000 e foi o terceiro valor fornecido. Ok? Então, vamos lá. Novamente, vou deixar como comentário aqui e vou montar a estrutura do programa. Iniciando novamente com a inclusão das bibliotecas, nesse caso da biblioteca. De entrada e saída, nós não temos cálculos complexos, então não precisamos de nenhuma outra biblioteca. E a definição da função principal. Nesse caso, vou deixar um pouquinho diferente, como int main mesmo e return 0. Então, lembrando que até aqui a gente não começou a resolver o problema ainda. Agora sim, nós começamos a pensar. Quais são as variáveis que eu preciso? Então, eu sei que o usuário vai fornecer para mim 100 valores diferentes. Então, eu vou ter que fazer esse passo a passo de pedir o primeiro até o 100º valor. De início, eu já sei que eu vou precisar de um inteiro, que vai representar o valor do usuário, que vai ser minha variável valor do tipo int. Só que, além disso, nós precisamos, novamente, de uma outra variável para fazer o controle da posição daquele número. Ou seja, é o primeiro valor, é o segundo, ou é o 10º, ou é o 20º. Então, nós precisamos ter alguma forma de controlar a quantidade de valores que já foram fornecidos. Até porque, se a gente não tiver esse controle, eu posso muito bem pedir 500 valores para o usuário ou pedir apenas 5. Então, a gente precisa desse controle também. Por isso, mais um valor inteiro, que novamente eu vou chamar de i. Existe até uma certa padronização na programação de quando a gente estivermos utilizando alguma variável de controle. Daí, isso assim, se vocês quiserem utilizar qualquer outro nome de variável, não tem problema. Mas acaba que o i é sempre o escolhido, né? Sempre o i e o j quando a gente tem duas estruturas de repetição, i e jk quando a gente tem mais de duas estruturas de repetições. Mas, novamente, é só uma certa padronização não padronizada, não é oficial isso. Mas vamos lá. Primeiro, então, antes de a gente começar a fazer qualquer análise, eu vou garantir que os 100 valores estão sendo lidos. De novo, como eu sei que são 100 vezes, eu posso já colocar um for aqui de um i que começa em 1, ou seja, ele começa no primeiro valor. Ele continua sendo válido enquanto o valor de i for menor ou igual a 100. Então, ele chega até 100 e quando passar de 100 ele não é válido mais. Isso garante para mim que eu vou do primeiro valor até o 100º. E a cada nova leitura, significa que eu li mais um valor, então o meu i vai de 1 em 1, de 1 para 2, de 2 para 3 e assim por diante. E nós começamos então a codificação. Só um detalhe, e se eu não quisesse utilizar o for? Existe alguma outra forma de estruturar a resolução desse problema sem utilizar a estrutura de repetição for? Podemos. Vou deixar também como comentário aqui. Nesse caso, e daí a questão de opinião.
eu optaria pelo for, porque ele já deixa bem claro onde começa, onde termina e qual que é a atualização do valor de controle, da variável de controle, que nesse caso é o i. Mas nós poderíamos utilizar o while também. Antes de entrar na minha estrutura enquanto, que é representado pela palavrinha reservada, o while, eu poderia colocar que o meu i, inicialmente, tem o valor 1, ou seja, ele é o meu valor inicial, i igual a 1. Posso utilizar aqui o while colocando que enquanto o meu i tiver um valor válido, ou seja, enquanto o meu i for menor ou igual a 100, eu vou fazer alguma coisa. E depois de fazer a operação que eu quero que seja repetida, eu vou atualizar o valor de i. Com qual valor? Com o meu i mais mais. Percebam que a gente apenas separou, né? A gente fragmentou aqui a estrutura do for. A inicialização foi para antes do while. O teste ficou dentro como teste de verificação da repetição ou não, e o incremento, a atualização do valor de controle, ficou dentro da estrutura. Funciona assim com o for? Funciona. Funciona com o while também nesse formato? Dá na mesma. Se a gente for até analisar em relação a verificações, ao processamento necessário para executar esse programa utilizando qualquer uma das duas estruturas, vai ser a mesma coisa. Vou deixar com o while aqui, então, para servir de exemplo para a gente. Então, já tenho que começa em 1, continua sendo válido até o valor de 100, e 100 inclusive, e a cada novo passo ele incrementa o valor em mais uma unidade. Belezinha, mas o que vai ser repetido? Então, a repetição vai estar justamente no fato de, nas operações, de eu pedir o valor para o usuário, então digite um valor. Lembrando que a mensagem aqui pode ser modificada, contanto que o usuário entenda o que precisa ser digitado. E na sequência nós vamos fazer a leitura através de um scanf. Nesse caso com %d, porque é um valor inteiro, e nós vamos colocar no endereço de memória da minha variável valor. Pronto. Se a gente colocar para executar aqui, ele vai ficar nesse ciclo por 100 vezes. Pede o primeiro, pede o segundo, pede o terceiro e continua até completar os 100 valores. E quem garante para mim que serão exatamente 100 valores? É justamente o controle realizado pela variável i, que começa em 1, varia de 1 em 1, toda vez que ele faz uma nova leitura, e ele continua sendo válido enquanto o i for menor ou igual a 100. Então, começa em 1, ele verifica, 1 é menor ou igual a 100? É verdadeiro. Faz o printf, faz a leitura no scanf e chega nessa linha de código que incrementa de 1, vai para 2. Como o while fecha aqui, ele volta e faz de novo essa verificação. O valor de i agora é 2. 2 é menor ou igual a 100? Novamente retorna para mim como verdadeiro, ou seja, passou no teste. Ele entra novamente na estrutura, pede o valor através do printf, faz a leitura através do scanf e novamente chega no i++. Agora vai para 3. Fechou o while? Ele volta, verifica 3, que é o valor de i, é menor ou igual a 100? Novamente o valor o teste é verdadeiro, então ele continua. O que acontece quando nós fizermos a leitura do centésimo valor? Então, o meu i estaria em 100. 100 é menor ou igual a 100? Verdadeiro também, né? A gente tem o igual aqui também. Quando ele chega nessa linha, o valor de i é atualizado para 101. Como ele encontra o fecha-chaves do while, ele volta e verifica. O valor de i, que agora é 101, é menor ou igual a 100? É falso. Então, quando o meu i assume um valor falso para esse teste, é aí que ele pula o ciclo e continua a execução. Maravilha. Lemos os 100 valores, só que a gente não está fazendo ainda o processo, né, as ações necessárias para a gente encontrar o maior valor e também a posição desse maior valor. Para a gente encontrar esses dados, essas informações, nós precisamos de mais duas variáveis, que eu vou chamar aqui de maior valor, vai ser a variável responsável por armazenar
o maior valor fornecido. Ou seja, se eu fornecer valores entre 1 e 200, se o maior valor for 200, essa minha variável maior valor, no final da execução, precisa ter o valor 200, o numeral 200. Só que nós precisamos também da posição, ou seja, em que posição o maior valor foi dado. Então, o maior valor vai armazenar o próprio maior valor, né, como o próprio nome da variável já indica, e a posição vai indicar em que lugar da leitura ele estava, se era a primeira posição, segunda, terceira, enfim. Ok? Então, o que a gente precisa fazer agora, né? Para a gente encontrar o maior valor e a posição, nós vamos utilizar de comparações. Ou seja, toda vez que um novo valor for lido, nós precisamos verificar se esse valor que foi fornecido para o usuário é o maior dado até então ou se não. Se ele for o maior, a gente precisa armazenar tanto o valor quanto o i que indica a posição. Caso contrário, a gente desconsidera. E como que eu escrevo isso? Então, na verdade, nós temos dois passos aqui. Por quê? Se o i estiver em 1, significa que é o primeiro valor que eu estou lendo. E se eu tiver apenas um valor, significa que ele é o maior. Na verdade, ele é tudo, né? Ele é o maior, ele é o menor, ele é o único. Então, eu vou verificar aqui. Se o valor de i estiver em 1, ou seja, se for o primeiro valor dado, o primeiro valor fornecido, eu vou dizer que o maior valor recebe o valor que foi lido. E, além disso, a posição vai estar ligado com o i. Na verdade, pode ser i, pode ser 1, né? Porque se ele entra nesse if, significa que o i tem exatamente o valor 1. É o primeiro valor. Mas e se não for? Ou seja, else. Aí o que a gente vai ter que verificar? Nós precisamos verificar se essa variável maior valor precisa ser atualizada. E quando ela precisa ser atualizada? Somente quando e se, né, o valor lido, que está na minha variável valor, for maior do que o conteúdo dela. Ou seja, se o valor for maior do que o valor da minha variável maior valor. Se isso for verdadeiro, significa que quem é maior? O valor. Então, a gente precisa atualizar. A minha variável maior valor recebe o novo valor lido. E, além disso, eu preciso também guardar a posição dele. Então, a minha posição também é atualizada com o valor de i. Pronto. Acabamos o exercício. Agora está faltando só o quê? A gente apresentar esses dados. Então, vamos dar uma analisada no que nós fizemos aqui. Nós criamos 4 variáveis. As duas primeiras estão relacionadas ao valor que o usuário fornece e ao maior valor fornecido. Então, nós temos duas variáveis com significados diferentes, né? Elas estão armazenando valores diferentes. E nós temos nessa segunda linha variáveis que controlam, primeiro, a posição do valor fornecido, se é o primeiro, segundo, terceiro até o último, e uma outra variável com o nome de posição que vai indicar em que momento o maior valor foi fornecido. Então, essa posição está ligada com o maior valor e o meu i está ligado ao novo valor fornecido a cada interação com o usuário. Maravilha! Como nós estamos utilizando o while aqui, nós demos o valor de i começando em 1, ou seja, o i começa no primeiro valor, e ele continua sendo válido até a leitura do último, que é o centésimo. Por isso, meu i menor ou igual a 100. A cada interação, nós pedimos um novo valor para o usuário digitar, lemos esse valor fornecido e analisamos. Se o valor fornecido for o primeiro, ele é o maior de todos por enquanto. Caso contrário, ou seja, se o i não for 2, só que eu já sei que o i começa em 1, vai até 100. Se ele não é 1, ele pode ser de 2 até 100. Então, para cada nova interação, do segundo até o último, que é o centésimo, nós vamos fazer essa verificação. Se o novo valor fornecido for maior do que o valor que eu tenho armazenado dentro dessa minha variável, nós fazemos a atualização. O maior valor recebe o valor fornecido e nós atualizamos a posição
para armazenar o valor de i. No final da verificação, nós incrementamos o valor de i, por quê? Porque mais um valor foi fornecido, então eu preciso contabilizar isso. Detalhe aqui é que o meu i++ não está dentro da minha estrutura de seleção. Ele está dentro do ciclo. Percebam que o meu while está fechando aqui. Vou colocar até um comentário que nós estamos fechando a minha estrutura while. Está dentro do ciclo, sim, mas não está dentro da verificação. E por que não fica dentro da verificação? Porque independente da análise que nós fazemos do valor que foi fornecido pelo usuário, a gente precisa incrementar, porque um novo valor foi dado, independente se enquadra como maior ou não. E para finalizar, depois do ciclo, um printf, imprimindo aqui o maior valor fornecido é um inteiro, né? Todos os valores são inteiros, é o maior valor. E além disso, um printf dizendo a posição do maior valor, que também é um inteiro. É o meu posição. Lembrando que esses dois printfs poderiam ser colocados em uma linha só, eu estou quebrando aqui em duas, só para ficar mais fácil a visualização. E com isso, nós finalizamos então a resolução do segundo exercício. Pessoal, novamente, se tiverem alguma dúvida, só entrar em contato por e-mail, horário de atendimento, estou sempre à disposição. E vamos então para a finalização do terceiro exercício. Ele é um pouquinho, tá extenso na verdade, um pouquinho maior na verdade a descrição do exercício, mas é tranquilinho para fazer também. Então vamos, antes de qualquer coisa, entender qual é a proposta. Então, tem um posto de combustíveis que deseja determinar qual de seus produtos tem a preferência dos seus clientes. Por enquanto, só blá blá blá, né? Escreva um algoritmo para ler o tipo de combustível abastecido, codificado da seguinte forma. Então, se o combustível que foi utilizado no abastecimento for álcool, vai ser dado o valor 1, a codificação 1. Se for gasolina, é 2, se for diesel, é 3, e se o usuário digitar 4, significa que acabou, ou seja, ninguém mais abasteceu. A gente fecha e apresenta o resultado. Caso o usuário informe o código inválido, fora da faixa de 1 a 4, deve ser solicitado um novo código, até que seja válido. Ou seja, eu vou perguntar para o usuário, eu tenho 4 opções. Se você abasteceu com álcool é 1, se for gasolina é 2, se for diesel é 3 e se você quiser finalizar é 4. Se o usuário digitar para mim 5, eu preciso fazer essa validação. Olha, 5 eu não entendo. Você tem a opção 1, 2, 3 ou 4. Então, a gente fica nesse ciclo até que o usuário digite um valor válido. E o programa será encerrado quando o código informado, for o número 4. Ou seja, se ele digitar 4, é para finalizar. Como entrada, nós temos vários valores inteiros e positivos. E a saída deverá apresentar a mensagem muito obrigado e a quantidade de clientes que abasteceram cada tipo de combustível. Em outras palavras, antes de finalizar o programa, eu preciso indicar quantos abasteceram com álcool, quantos abasteceram com gasolina e quantos abasteceram com diesel. Tudo bem? O 4 não é um código válido para combustível, na verdade é um código válido dentro do programa, mas apenas para indicar que é para ser finalizado. Então, novamente, vou colocar como comentário aqui, vou incluir a minha biblioteca, que novamente é só a biblioteca stdio.h e a estrutura do programa para a gente começar então a resolver o problema em si. Primeira questão, né? Quantas variáveis eu preciso aqui? Então, eu sei que o usuário vai digitar alguma informação para mim, que pode ser 1, 2, 3 ou 4, ou ainda um valor inválido. Então, eu vou chamar aqui de opção, que vai ser o valor que o usuário vai me dar. Além de que a gente pode definir como inteiro. Nesse caso, daria até para ser um caractere, né? 1, 2, 3 ou 4 pode ter o significado de um símbolo, o desenho de um algarismo e não um valor numérico. Mas eu vou deixar como inteiro aqui porque eu acho que não tem
não tem necessidade da gente complicar, mas poderia. Posso até depois modificar para a gente fazer com caractere. Além disso, eu preciso contar a quantidade de pessoas que abasteceram com álcool, a quantidade de pessoas que abasteceram com gasolina e a quantidade de pessoas que abasteceram com diesel. Então, eu preciso de contadores para isso. Preciso também de inteiro, que eu vou chamar aqui de QTD, com o significado de quantidade de álcool, que inicialmente é 0. Então, por enquanto, ninguém abasteceu com álcool. A mesma coisa para o meu QTD gasolina, que por enquanto é 0 também, ninguém abasteceu com gasolina. E a minha QTD diesel, que também começa em 0. Só isso, pessoal. A gente precisa, no final das contas, só dessas 4 variáveis. Um para ler a opção do usuário, outro para contar a quantidade de pessoas que abasteceram com álcool, depois para gasolina e depois para diesel. Então, o que a gente vai ter que fazer? Em primeiro lugar, eu sei que eu vou ter que repetir a operação de pedir o valor para o usuário até que o valor que ele me der, o valor que o usuário fornecer, for 4, que é para finalizar. Dá pra gente verificar que eu não tenho um número correto de quantidade de vezes que o ciclo vai ser repetido. Nesse caso, o for não é a estrutura mais apropriada. Por quê? O for tem um valor inicial, tem um teste que vai até definindo o valor final e o incremento. Só que nós não temos isso. Então, o que a gente pode optar aqui, que é a terceira estrutura de repetição? Nós podemos utilizar o do while. Por que não o while sozinho? Porque antes de a gente fazer a análise para verificar se o ciclo vai ser repetido de novo ou não, nós precisamos já fazer a operação de leitura. Ou seja, eu vou começar sem verificar nada. Já vou colocar o do, ou seja, faça. Você vai fazer o quê? Vai fazer alguma coisa, que por enquanto não me importa. Mas você faz isso enquanto... Então, percebam que agora o teste vem no final. É a única estrutura de repetição que no final tem ponto e vírgula. Faça enquanto... Qual que é a condição para parar de repetir? Se a gente der uma olhadinha no próprio enunciado, ele está dizendo para mim que, olha, o programa será encerrado quando o código informado for 4. Ou seja, quando a opção do usuário for 4, eu saio do ciclo. E é justamente isso que a gente coloca como teste. Então, faça, não definiu o que vai fazer ainda, mas faça enquanto essa minha opção for diferente do valor determinado para a saída, enquanto a opção for diferente de 4. Então, a gente já definiu a condição de parada, ou ainda a condição de retorno, né? A condição do ciclo. Mas, se a gente der uma analisada no que nós temos até agora, nós não fizemos ainda a leitura da opção. Onde vai vir essa leitura? E é aí que a gente consegue verificar que realmente a estrutura do while é a mais apropriada. A leitura vai ficar dentro do ciclo. Então, a cada novo passo do ciclo, ele faz a leitura. Então, nós pedimos aqui, digite o combustível utilizado. E vou até colocar aqui uma colinha para o usuário. 1 para álcool, 2 para gasolina, 3 para diesel ou ainda 4 para sair. Deixa eu dar uma quebradinha nesse printf para ficar mais fácil a visualização. Printf. Tá faltando aspas aqui. Aqui e aqui. Então, novamente, né? Um printf pedindo para o usuário digitar o combustível utilizado. Nós definimos, vou colocar um /n também, firulinha, né? Só para a gente arrumar e não ficar feio aqui. Então, digite o combustível utilizado. Nós estamos indicando para o usuário, olha, 1 para álcool, 2 para gasolina, 3 para diesel e 4 para sair. Maravilha. Na sequência, então, a gente precisa pegar a escolha do usuário. Novamente ao inteiro e nós vamos colocar em opção. Se a gente deixar o código nesse formato, o que nós estamos fazendo? Nós começamos o programa com a definição das variáveis e logo no início ele já faz sem verificar nada. Por quê? Porque ele nem tem valor para verificar ainda. Então ele pede, né, apresenta uma mensagem indicando qual é o dado que ele deseja.
Na sequência, faz a leitura. Percebam que na linha seguinte, aí sim nós temos a análise. Só que a leitura já foi feita na linha de cima. Então, faça, peça, leia e verifique se é para sair. Então, se a gente deixar nesse esquema, do jeito que está aqui, a gente já garante que as operações, a interação com o usuário vai ser repetida até que seja dado o valor 4. Por que 4? O que o 4 tem de especial aqui? Ele não se enquadra nesse teste. 4 não é diferente de 4. Então, quando a opção tiver o valor 4, esse teste vai ser falso. E se é falso, ele continua a execução a partir da próxima linha. Então, a gente já garantiu o ciclo. O que está faltando agora? Está faltando a gente verificar e contabilizar quantas pessoas escolheram o álcool, que é a codificação 1, quantas pessoas escolheram a gasolina, que é a codificação 2, quantas pessoas escolheram o diesel, que é a codificação 3. Para a gente utilizar um outro tipo de estrutura de seleção, eu vou utilizar aqui o switch. Como que eu sei que eu posso utilizar o switch nesse caso? Se fosse utilizar o if, nós utilizaríamos o conteúdo da opção pontualmente comparado com 1, depois com 2, depois com 3. A minha variável opção é do tipo inteiro, então eu já sei que dá para utilizar, pode utilizar o switch. Além disso, as comparações são sempre de igualdade, não está sendo utilizado aqui um intervalo de valores. Então eu posso sim substituir pela estrutura switch. Então vamos lá, switch, o switch vai ser da minha opção, que é a variável que vai ser analisada. E nesse caso, nós vamos descrever aqui o case 1, ou seja, caso a opção escolhida pelo usuário for 1, eu sei que mais um cliente abasteceu com álcool, então quantidade de álcool mais, vou contabilizar mais um e finalizo com um break. Depois, se for 2, significa que a quantidade de gasolina precisa ser incrementado, então quantidade de gasolina mais, fecho com um break. E caso seja 3, ou seja, se for o diesel, eu preciso contabilizar mais um cliente abastecendo com esse tipo de combustível, quantidade de diesel mais, fecho com um break. Caso seja o 4, eu vou fazer só colocar uma mensagem aqui, vou colocar um printf que é para sair, né? Tá saindo do sistema. Fecho com um break aqui. E caso contrário, ou seja, se a gente lembrar um pouquinho da estrutura do switch, nós descrevemos todos os cases possíveis, então case 1, case 2, case 3, case 4, são os valores que são válidos, são os valores da opção que são aceitáveis. Eu posso colocar aqui um default. Para quê? Para indicar para o usuário que a opção é inválida. Opção inválida. Vou colocar um /n também para não ficar grudado e pronto. Com isso, nós resolvemos o exercício. Então, depois de sair do ciclo, ou seja, uma linha depois do fechamento desse meu while, eu posso colocar então um printf dizendo, olha, quantidade de abastecimento com álcool. %d, porque essa quantidade é inteira. Vou colocar um /n também para separar as linhas e vou apresentar aqui o meu QTD álcool. E vamos fazer, vou até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, que vai ser a mesma coisa para a gasolina e a mesma coisa para o diesel. Aqui vai ser a quantidade de gasolina, e por fim, a quantidade de diesel. Quantidade, né, tem que ter a respectiva variável, quantidade de diesel. Então, essa é uma das possibilidades de resolução desse terceiro exercício. Só queria mostrar um detalhe para vocês, que no enunciado do exercício está dizendo, né, sobre a validação do código. Então, caso o usuário informe um código inválido, deve ser solicitado um novo código. Nesse caso específico, nós estamos apresentando sempre para o usuário que
a opção que, se não for 1, nem 2, nem 3, nem 4, ele entra no default e a opção é inválida. Existe uma outra forma de a gente fazer essa validação, e eu vou fazer até essa modificação aqui. Eu poderia deixar esse meu switch sem o default e sem o case 4. E eu poderia fixar, na verdade, garantir que a leitura seja válida. Para isso, a gente precisaria utilizar, dentro desse primeiro ciclo, realizado com o do while, outro ciclo. E outro ciclo definido pelo do while. Como? Poderia, então, olha, esse primeiro do while garante que a gente vai continuar executando enquanto o usuário não pedir para sair, ou seja, enquanto a opção do usuário for diferente de 4. Para a gente garantir que os valores da leitura são válidos, a gente pode então definir um outro do, e esse outro ciclo vai ser utilizado para fazer a leitura dos dados e na sequência fazer a validação da opção. Como que eu faria essa validação? Utilizaria aqui o while também, só que agora a gente precisa descrever que o ciclo de pedir dado da opção e ler a opção precisa ser realizado enquanto a opção for inválida, ou seja, enquanto a opção for menor do que 1 ou a opção for maior do que 4, significa que a opção não é reconhecida. É a mesma coisa eu pedir para um usuário, o usuário digita 1 ou 2, ele digita 3, eu vou falar, não, é só 1 ou 2, aí ele digita 5, aí eu peço de novo. Então, enquanto ele não me der um valor que eu reconheça, eu continuo na operação, peço, leio, é válido. Se for válido, significa que ele não é menor do que 1, nem é maior do que 4, porque é um valor válido, está entre 1 e 4. E daí eu posso passar, aí ele passa para o switch. Tudo bem? Então, nesse caso, eu tenho o ciclo fechado na validação do valor e só depois eu passo para a análise da contabilização. A gente até poderia colocar aqui dentro, depois do scanf, o if, verificando que se a opção for menor do que 1 ou a opção for maior do que 4, a gente pode apresentar uma mensagem para o usuário dizendo opção inválida. No entanto, se a gente tiver a solução nesse formato ou no formato anterior, o resultado para o usuário, o resultado da execução vai ser exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Então, com isso, nós finalizamos, né, a resolução dos 3 exercícios. Os exercícios estarão disponíveis para vocês no Moodle. E, novamente, caso vocês tenham alguma dúvida com relação aos exercícios que foram resolvidos agora, ou ainda com relação aos exercícios para entrega, por favor, me procure. E aproveitando apenas para dar só um recadinho para vocês, na semana que vem, a próxima aula seria no dia 19, a próxima quarta-feira. Para a próxima semana, vocês já têm também uma outra lista de exercícios para entregar, mas nós não teremos o nosso encontro síncrono. Vai ter a formatura de tardes, eu vou estar participando, e é no mesmo horário da nossa aula. Tudo bem? Então, novamente, se vocês tiverem dúvida, me procurem. Se a gente precisar agendar um horário diferente do horário de atendimento que tem estabelecido, a gente agenda, não tem problema nenhum. Não deixem de realizar a entrega, lembrando que essas entregas estão sendo consideradas para a nota de vocês, a gente não vai ter um dia específico com prova, vai ser considerada essas entregas parciais e estou à disposição de vocês. Desejo uma ótima quinta, sexta-feira, que a semana que vem seja maravilhosa para vocês. Novamente me desculpo pelo problema, né, desse nosso encontro síncrono de hoje e a gente se vê na próxima aula. Até mais!